Então, ajustando essas arestas, o Palmeiras fica próximo de conseguir assinar o contrato com o Carlos Miguel. Como o Igor falou, é um desejo da presidente Leila. É um jogador que é jovem, né? Seria uma reposição ali para o Vanderlan, que foi embora para o Red Bull. Rapaziada, o mercado no Palmeiras está agitadíssimo, bastidores cheios de informação de mercado aí. E quem está trazendo as principais notícias, atualizações importantíssimas sobre reforços chegando no Palmeiras é o André Hernan, pessoal, lá do UOL Sport. Já deixando aqui os créditos e eu tô trazendo aqui para vocês as informações faladas aí pelo Hernan, beleza? Então acompanha o vídeo porque Carlos Miguel tem atualização sobre a vinda de Carlos Miguel, reforço para o Palmeiras e a lateral esquerda, pessoal. 2 jogadores que podem chegar, enfim. Pacotão de reforço no Palmeiras. Acompanha o vídeo sem mais enrolação. Vamos lá conferir agora o vídeo. Mas, enfim, essa negociação com o Carlos Miguel, que ficou, nossa, Carlos Miguel, que era do Corinthians, vai aparecer no Palmeiras, a gente já tá vendo aí no mercado da bola, na coluna. Negociação vive impasse, mas Palmeiras segue confiante. O que pegou? Parecia que estava tudo certo, daí rolou algum entrave. Foi porque vazou, Hernan? Não tem nada a ver com isso? Um dos motivos, sim. Mas não que estivesse perto de cair ou algo nesse sentido. O que se tem é uma questão burocrática ali de divisão de valores, né? E isso, claro que está ligado diretamente ao Palmeiras, que é quem vai pagar pelo jogador, mas não é uma situação que o Palmeiras não quer, ou é uma divisão de custos ali que está dando um entrave. Então, amanhã, a partir de amanhã, porque a presidente Leila está no Rio de Janeiro, mas a ideia é que se tenha uma reunião entre as partes para ajustar essas arestas. Então, ajustando essas arestas, o Palmeiras fica próximo de conseguir assinar o contrato com o Carlos Miguel. A questão de ter vazado a informação e já ter caído na torcida, nesse sentido de que só faltava assinar, porque ontem, logo depois que o Danilo soltou a notícia, eu corri ali e tal, falei do lado do Carlos Miguel, falei com umas fontes também ligadas ao Nottingham Forest ali, que são pessoas que ficam muito próximas ali dos donos e tal. Falei com o Palmeiras também, o Palmeiras estava pré-jogo ali também, estava falando pouco, mas também não negava que estava acontecendo. E uma fonte me disse, André, só falta assinar. E aí depois, à noite, o Bruno Andrade, a gente trocou ideia, eu e o Bruno Andrade. À noite começou um movimento do tipo, tá longe, hein? Não é só assinar, não. Tem algumas coisas ainda precisam caminhar. E aí a gente ficou monitorando isso. Hoje de manhã também voltamos a trocar ideias, a apurar. E é isso, é uma diferença de valores ali, que não é algo que o Palmeiras vai falar, não vou pagar, ou algo que vai falar, atravessou, tá fora, não queremos. Como o Igor falou, é um desejo da presidente Leila. A ideia do Abel, a ideia da diretoria, do Abel também é fazer essa transição do Everton com a chegada do Carlos Miguel, como o Everton quando chegou e era Fernando Praz e Jailson. Então ele quer fazer essa transição já tendo um goleiro preparado ali, já com um ambiente Palmeiras para quando assumir o posto. E o Carlos Miguel, evidentemente, topa vir, né? Até, você vê como a apuração é complexa, né? Até uma pessoa do mercado imobiliário já me disse, o Carlos Miguel já está de olho em alguns imóveis aqui. Então, você vê que a apuração vai em todas as pontas, né, gente? É corretor, é porteiro, é segurança, todo mundo é fonte. E aí, então, assim, tá rolando, tá acontecendo. Vai me surpreender muito se o Carlos Miguel não vestir a camisa do Palmeiras, porque a coisa já existe uma conversa bem alinhada. Esse entrave, esse ajuste, essa diferença que a gente publicou aí, estava até agora na tela para vocês, eu e o Bruno Andrade publicamos, não é algo que vai fazer o negócio não caminhar. O que é esse entrave, essa diferença vai fazer é a coisa ganhar mais uns capítulos, alguns dias para poder fechar e assinar. Mas a confiança continua intacta de que o Carlos Miguel vai ser goleiro do Palmeiras e, aliás, internamente no Palmeiras, comemora-se muito essa contratação. E para quem ficou receoso dentro do Palmeiras de que, olha,
ele era do Corinthians, cantou lá o lá, não tem mundial, que esse vídeo viralizou ontem, você deve ter visto umas 500 vezes, a minha timeline passou 258 vezes. Internamente, o receio, vai ter aquela coisa, ele veio do Corinthians, cantou a música, né, estava em baixa. O presidente Leila falou o seguinte, olha, independentemente da repercussão, é um grande goleiro, é uma oportunidade de mercado, tem que contratar, não interessa. Daqui a pouco o cara faz uns baita jogos aqui, consegue conquistar título e tal, ninguém vai nem lembrar do videozinho. Mesma coisa quando a Leila negociou com o staff do Gabigol para fazer o pré-contrato. Mas ele cantou lá sem mundial. Tô nem aí, é oportunidade de mercado, é um grande jogador. Então a Leila olha tem muito mais esse olhar racional de um jogador muito bom que está no mercado do que propriamente ficar ouvindo torcida, repercussão e tal. E o termômetro que eu vi de torcida não foi assim, não queremos. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário, torcedor do Palmeiras empolgadaço, falando, grande contratação, finalmente um grande nome. Então, assim, tá tudo tranquilo. A questão é caminhar esses passos. Até porque já tem muito palmeirense que está na bronca com o Everton pelo momento. Óbvio que não pela história, né? O Everton é um gigante na história do Palmeiras, mas por este momento. E é aí que eu queria chegar, Hernando. Mas tem negociação com o lateral esquerdo também. Sim. Lateral formado no Fluminense, que estava no futebol escocês. Quem que é esse, André? É o Jefté. Jefté, 21 anos, é um jogador que é formado em Xerém. E é um jogador que saiu cedo, né? Saiu cedo para fora, né? E aí ele está na Escócia agora, 52 jogos, 1 gol, 4 assistências. É um jogador que no ano passado, recebeu o prêmio de melhor lateral esquerdo do futebol escocês. É um futebol que lá é visto muito assim para jogadores em ascensão. E ele, de fato, hoje é um atleta que está em ascensão no futebol europeu. Não à toa, o Chelsea andou sondando a situação dele na última janela, na janela de janeiro. E o Palmeiras, então, dentro do scout, aquela coisa toda, tem análise de vários jogadores, chegou a ele e a negociação gira em torno entre 5 e 6 milhões de euros. É um jogador que é jovem, né? Seria uma reposição ali para o Vanderlan, que foi embora para o Red Bull. E as negociações as conversas estão acontecendo. É um jogador que tem a aprovação da comissão técnica. E agora os próximos passos é aquela coisa, negociação, parcelamento, ver se o Rangers vai vender, vontade do jogador. Mas fato é que a torcida do Palmeiras invadiu o Gold no sábado para ver o jogador. Depois que a gente deu a notícia, começou uma repercussão muito grande e ele estava em campo, né, pelo Rangers. E a partida estava sendo transmitida pelo Gold. E até todo mundo querendo saber quem é esse cara, como ele joga. Até o Gabriel Falcade, que é do nosso palestra, sabe quem é? Ele postou esse tweet aí, ele tweetou, né? Falou, olha, aumentou 6 mil aqui o número de aparelhos, torcida do Palmeiras querendo ver o Jefté. A torcida do Verdão sempre muito engajada, né? Querendo conhecer, quem sabe, o possível novo reforço. Então está nessa negociação. Está nessa negociação e, paralelamente a essa negociação, tem também o Matheus Reis. O Matheus Reis é um jogador que é um custo menor, evidentemente, e só que é um jogador de 30 anos já, né? Então é um jogador com uma idade já avançada, né? Até sacanagem falar que o cara de 30 anos já está com idade avançada. Mas se você pensar a longo prazo, como o Palmeiras pensa nas contratações, e as últimas que fez, é um jogador que já está com 30 anos, né? Mais velho que o Piquerez. Então é um jogador que tem um custo menor, pode fazer mais de uma função, pode fazer inclusive a função de zagueiro, que assim jogou na Europa, zagueiro lateral, mas hoje, nessa corrida, a preferência é pelo jogador mais jovem, pelo jogador que pode se desenvolver mais no Palmeiras. Bom, rapaziada, então esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham curtido, trazendo aí as últimas informações, atualizações de mercado do Verdão para vocês. Vocês puderam conferir que especulações, notícias, atualizações sobre vários reforços que podem pintar aí no Palmeiras, pessoal. Enfim, Carlos Miguel,
Matheus Reis aí, agora o Jefté, né? Também lateral esquerdo lá que joga no Rangers, podendo chegar no Palmeiras, enfim. Palmeiras se movimentando e muito aí no mercado, né? Para reforçar o time aí e precisa mesmo. Enfim, pessoal, vocês puderam conferir aí as notícias do André Hernan, sempre passando informações aí muito boas, né, pessoal? Mas enfim, o que você acha aí sobre essas contratações? Deixa sua opinião aqui no campo dos comentários. O Carlos Miguel, você acha uma boa contratação para o Palmeiras, para o gol do Palmeiras? Você acha que ele deve chegar para substituir o Everton? Você acha que ele deve chegar para ser titular? O Everton talvez, né, ficar no banco um pouco? Qual que é a sua análise? O que você acha aí sobre esse reforço, baita reforço, na minha opinião, baita reforço? Carlos Miguel, pessoal, pro gol, é um grande goleiro, beleza, né, que tava lá no Corinthians, né, fez uma cagada lá, cantando a música lá, provocando o Palmeiras, mas não deixa de ser um grande goleiro, chegaria para agregar e muito ao Palmeiras, né, pessoal? E o Palmeiras, na minha visão, realmente sim precisa de um goleiro ali, né, porque o Everton, infelizmente, né, já nome histórico aí pro Palmeiras, vários títulos conquistados, enfim, mas, né, tudo tem um fim, né, pessoal? Então eu creio que talvez o tempo do Everton aí no Palmeiras já vai passando um pouco. Então, contratar um jogador, um grande goleiro, mais jovem, enfim, o Palmeiras pode estar acertando e muito aí. E o Jefté lá, né, nova sondagem aí, jogando lá pelo Rangers. Vamos a ver, né? Um jogador que a verdade é que a gente não conhece muito, né? Jogando lá na Escócia, no Rangers, então a gente não sabe muito bem como é que é. Matheus Reis aí também pode ser um reforço interessante. O fato é que realmente o Palmeiras precisa reforçar a lateral esquerda, então vamos ver quem que vai chegar de fato, né, pessoal? Mas enfim, é isso. Espero que tenha curtido o vídeo. Se curtiu, não esquece de deixar o like para fortalecer o canal. O seu like é importante, ajuda demais. Então, dê essa moral aí. Se inscreve, ativa o sininho das notificações também para você estar sempre recebendo os vídeos novos aqui do canal e estar sempre por dentro de tudo que acontece com o Verdão todos os dias. Belezinha? Bom, então é isso aí. Agora eu vou ficando por aqui. Grande abraço. É o porco, é nóis. E eu fui.